Oi, turminha, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, assim como seus familiares. Como vocês já sabem, né, nós vamos ter aulas, né, videoaulas com atividades para que não haja uma perda muito grande, né, no aprendizado de vocês, no conteúdo. E nós vamos começar então com uma revisão do que a gente viu até agora, para que vocês possam estar realizando na outra semana, né? Não nessa que vai entrar, mas na próxima, as atividades, né, que serão colocadas no portal educacional. Então a gente vai fazer uma revisão das grandes navegações, né, e do começo da colonização no Brasil. Então vamos lá. As crises, né, do final da Idade Média, como a Guerra dos 100 Anos, Peste Negra, as revoltas camponesas, né, a falta de moeda na Europa em virtude da compra, né, de muitas especiarias, né, vindas do Oriente, o monopólio, né, das cidades italianas no comércio com o Oriente, que eles faziam pelo mar Mediterrâneo. Isso restringia, né, a possibilidade de lucros de outras cidades europeias, né? Deixava muito restrito o lucro, né, que acabava ficando nas mãos só das cidades italianas. Esses fatores acabaram por forçar o grupo mercantil, que era a burguesia, a buscar novas alternativas para expandir o seu comércio. E a saída foi as navegações, né? As grandes navegações pelo Oceano Atlântico. Eu estou abaixando a cabeça porque eu fiz um fichamento, né? Eu insisto tanto com o fichamento com vocês que a gente faz o fichamento. Por isso que a gente insiste tanto, para a gente ver, não sair fora, né, daquilo que a gente tem que falar, mas porque eu não posso fazer um vídeo muito longo, né? Carregar muito um vídeo, então tem que ser um vídeo mais ou menos rápido, tá? O porquê, né? Portugal foi o primeiro nas grandes navegações, porque foi o primeiro estado moderno a se formar, ou seja, a centralização do poder, né, nas mãos do rei. Uma burguesia muito rica, junto com o rei, interessada, né, em encontrar um outro caminho para chegar até o Oriente. A escola de Sagres, né, fundada por Dom Henrique, pelo príncipe Dom Henrique, que reunia navegantes, geógrafos, cartógrafos, né, de toda a Europa para fazer, né, os mapas na época, apesar de não estarem certos, né, porque eles não sabiam ainda da esfericidade da Terra, acreditavam que ela fosse plana, mas eles estudavam para isso, né? E Portugal, então, a pesca em alto mar, que os portugueses já eram acostumados, né? Quer dizer, vários fatores que fizeram com que os portugueses fossem os primeiros. E eles começaram, então, a caravela, que foram, né, criada por eles, os barcos movidos a vela. Eles já tinham conhecimento da bússola, né, inventada pelos chineses e levada para a Europa pelos árabes, né? Astrolábio, que também é outro instrumento de navegação. E então eles começaram a colocar suas caravelas no Oceano Atlântico para, quem sabe, conseguir chegar até o Oriente. O primeiro lugar que eles chegaram foi Ceuta, no norte da África, em 1415. Como eu falei para vocês, assaltaram a cidade, né, porque tinham muitas mercadorias que inclusive vinham do Oriente, da própria África. E aí eles iam e voltavam, como eu expliquei para vocês nas aulas, né? Eles iam, voltavam, faziam uma nova expedição, montavam uma nova expedição, porque elas eram muito caras, era muito difícil você montar uma expedição. Aí eles iam um pouquinho mais longe, contornando a África, sempre costeando a África, montavam as feitorias, que eram armazéns, né? Onde eles guardavam aquilo que eles conseguiam na África, deixavam soldados lá tomando conta e retornavam. Tempos depois formava-se uma nova expedição, ia um pouquinho mais longe, e assim eles foram indo até dobrar o Cabo das Tormentas, no sul da África, em 1488, com Bartolomeu Dias. Aí eles retornaram. E depois, em 1498, finalmente, com a viagem de Vasco da Gama, eles chegam até as Índias, né, no Oriente. Só que antes disso, em 1492, os espanhóis, depois que eles conseguiram expulsar os muçulmanos do seu território, eles também vão começar a participar das grandes navegações,
né, com Cristóvão Colombo, que era um genovês. Ele, com 3 caravelas que o rei, né, da Espanha cedeu a ele, ele, acreditando na esfericidade da Terra, ele acreditava que saindo para o oeste, para o ocidente, ele daria a volta no planeta, né, na Terra, e chegaria até o leste, onde estava o Oriente, no que ele estava certo. Só que ele não contava que no meio do caminho existiam terras, né? E ele acaba chegando aqui na América. E chegou em terras que eles não conheciam, né? Que eles não sabiam da existência. Isso em 1492, ou seja, os portugueses ainda nem tinham chegado nas Índias, né? A partir do século XVI, 1500 e pouco, França e Inglaterra também acabam entrando nas grandes navegações, tá? Quando foi em 1494, quer dizer, os portugueses ainda não tinham chegado nas Índias, os portugueses reclamaram que queriam um pedaço, né, das terras recém-descobertas pelos espanhóis. E aí eles acabaram assinando o Tratado de Tordesilhas, né, que cedia para Portugal um pedaço dessas terras, né? Aí, tá, entregou, deu as terras para Portugal. 1498, o Vasco da Gama chegou nas Índias, trouxe muitas mercadorias, né, que Portugal ganhou muito dinheiro. 2 anos depois, em 1500, uma nova expedição é montada, que é a do Pedro Álvares Cabral, com 13 caravelas, para ir para o Oriente, para afirmar, porque ele era um diplomata, para manter, né, esse comércio com as Índias, tá? Peraí que alguém estava me chamando aqui. Então, 1500, Portugal, né, o Pedro Álvares Cabral chega até as Índias. Antes ele passa aqui, nas terras recém-descobertas, quer dizer, terra que eles não conheciam, que já tinham ganhado da Espanha, e tem a carta, né, do Pero Vaz de Caminha, dizendo que não tinham encontrado nada feito de ouro, prata, pedras preciosas. Por isso mesmo, como o comércio das Índias deu muito dinheiro, estava dando muito dinheiro, Portugal praticamente esqueceu, né, do Brasil, de 1500 até 1530, que é o período pré-colonizador, né? Que algumas expedições foram mandadas para cá, expedições guarda-costas, de reconhecimento do litoral, para saber o tamanho da terra, e também para guardar, porque os estrangeiros, eles não aceitaram essa divisão, né, das terras entre Portugal e Espanha. Então, principalmente os franceses vinham muito para cá para roubar o pau-brasil. Tá? Com essa unificação, ou seja, centralização do poder, que começa com Portugal e depois passa para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, aonde o rei, né, vai ter poder, ele realmente centraliza o poder em suas mãos. Os reis também vão interferir na vida econômica dos seus países, né, através do mercantilismo. Então, o mercantilismo, a gente pode dizer que foram práticas, né, econômicas adotadas pelos reis europeus para promover o fortalecimento, né, financeiro do seu estado, né, do seu país, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Quais as características do mercantilismo? Bom, principal delas, a intervenção do Estado, né, do governo na economia, isso durante o século XV até o XVIII, vai ser desse jeito. A obtenção de metais preciosos, que foi adotado por Portugal e Espanha, dizendo que quanto mais ouro e prata um país tivesse, mais rico ele seria. Uma outra característica, a balança comercial favorável, que foi adotada por Inglaterra e França, né? Exportar mais do que importar, quer dizer, vender mais do que comprar. Protecionismo, que é estimular a manufatura no seu país através de prêmios para que produzissem bastante e vendesse para diminuir as importações. Colocar no protecionismo, você coloca a tarifa alfandegária alta para o produto importado entrar caro, e aí o povo não ter condições de comprar e ter que comprar o nacional. Você está estimulando, né, a manufatura dentro do seu país, tá? E a colonização, que passou a ser o principal recurso, né, pelo qual os estados europeus tentaram atingir seus objetivos mercantilistas, principalmente quem vai ter mais colônias, como Portugal, como Espanha, né? E que, por exemplo, a Espanha encontrou logo de cara ouro e prata nas suas colônias. Não aconteceu com Portugal, mas vai produzir na terra, o que vai gerar lucro para eles também. E de 1500 a 1530, como eu já falei, é o período pré-colonizador, e a única preocupação com o território nessa época
era garantir a posse. Como eu falei para vocês, os estrangeiros queriam tomar, né, a terra, principalmente os franceses. A primeira exploração que a gente vai ter aqui é do pau-brasil, tá? Que se fazia, né, os índios que tiravam madeira através do escambo, ou seja, eles davam madeira para os portugueses e recebiam bugigangas, né, em troca. E a partir de 1530 começa realmente a colonização, né, que eu expliquei para vocês. Colonizar significa povoar, defender e explorar a terra de alguma forma, ou plantando ou procurando algum metal precioso. Depois que entrou a crise, né, com o Oriente, que Portugal vai se preocupar realmente com o Brasil, com a colônia. E aí, o que ele faz, né? Ele divide, né, em capitanias hereditárias, entregando a particulares, né, as donatárias, e esses capitães donatários vinham para cá com seus recursos, gastariam seu dinheiro para colonizar sua capitania. Trariam pessoas, colonos, para morar aqui e podiam dar a terra, doar terra para eles, né, através das sesmarias que eu expliquei para vocês. O financiamento, né, dos primeiros engenhos aqui foi feito pelos holandeses, né, que ficaram com financiamento, com refino, a distribuição da cana-de-açúcar, do açúcar na Europa, tá? A escravidão, né? Eles vão utilizar a mão de obra do negro, escrava do negro, que era, né, altamente lucrativo tanto para a coroa, para o governo, como para os mercadores que vão trazer para cá, né, eles trabalharem nas lavouras de cana. O engenho, que era toda a propriedade, a gente não pode esquecer disso. Toda a propriedade era o engenho, tudo era o engenho, né? E é uma sociedade que se forma dentro do engenho, é uma sociedade patriarcal, né? Como eu falei para vocês, a mulher fica dentro de casa e tudo é o homem, ele tem direito de vida e morte, né? Sobre todos que viviam dentro do engenho. E não esquecer que o sistema aqui no Brasil era de plantation, ou seja, né, na época da cana-de-açúcar, a gente tem a plantation. Grandes latifúndios, onde você planta um só produto com mão de obra escrava, ok? Acho que deu para fazer um belo resumo. Eu vou passar uma atividade depois para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês e a gente se vê mais vezes.